A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, comanda uma rede de prostituição de mulheres e de tráfico infantil nos porões de uma pizzaria. A Covid-19 é apenas uma gripezinha. Não existe pandemia. O que vem acontecendo é uma coisa normal que sempre aconteceu. A Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria entre Brasil e China, foi responsável por matar várias pessoas durante os seus testes. Uma pessoa morreu durante os testes em razão de tomar a vacina contra a Covid-19. Uma enfermeira nos Estados Unidos, logo após tomar a vacina contra a Covid-19, desmaiou e veio a falecer. Durante anos, as fake news vêm trazendo consequências desastrosas para a humanidade. Quer saber tudo a respeito desse tema? Então cola aí no vídeo. Sou o professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto, e hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que a gente discute os principais assuntos para as provas de vestibulares, para as provas também de concursos públicos, claro, para as provas de redação e de atualidades. Mas antes, um aviso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu comentário aí se você gostou ou não gostou do vídeo. E claro, fale para mim também se você quer algum assunto, algum tema nos próximos vídeos. Isso vai ser muito importante para a gente. Eu conto com a sua participação. Isso ajuda bastante o canal. Pessoal, não se esqueça também de seguir os meus perfis e os perfis do meu curso, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sem muita enrolação, vamos ao assunto de hoje, fake news. Olho na tela. Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícia falsa em português, é mais antigo do que aparenta. Essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas, especialmente nas redes sociais. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. À época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava notícias sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como o adversário de Trump, Hillary Clinton. É válido atentar para 3 pontos que estão diretamente relacionados às notícias falsas. O primeiro é o excesso de informações, pois é muito difícil distinguir o que é falso do que de fato é verdadeiro, diante de um mar de informações promovido pela internet. O segundo diz respeito à credibilidade das informações, pois hoje cada pessoa é um meio de comunicação, podendo publicar basicamente aquilo que ela quiser e dar visibilidade para muitas pessoas. E evidentemente que muitas dessas informações que são divulgadas não possuem credibilidade alguma. O terceiro, por fim, é a pós-verdade. As circunstâncias em apelos à emoção ou às crenças pessoais que são mais importantes que os fatos, ou seja, que a verdade. A pós-verdade pode ser ilustrada quando, em um debate, você ouve alguém falar assim: mas essa é a sua verdade. Isso não é verdade para mim. Você já presenciou isso? Claro que sim. Eu já presenciei inúmeras vezes, principalmente nas redes sociais. As pessoas deixam de acreditar na ciência, na pesquisa, nos dados estatísticos, na história e passam a acreditar nas suas experiências individuais, nos achismos e nas suas crenças. Mas como surgem e por quais motivos surgem as notícias falsas? Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news, e suas consequências podem ser desastrosas. Cito um exemplo aqui. Recentemente, uma enfermeira tomou a vacina da Pfizer e desmaiou, e isso foi filmado. Muitas notícias falsas e vídeos falsos foram divulgados, afirmando que a enfermeira tinha desmaiado e que tinha morrido em razão dos efeitos da vacina. Bem, a enfermeira não morreu, mas ela de fato desmaiou. A profissional de saúde explicou que desmaiou após tomar o imunizante, pois ela costuma ter tonteira e desmaiar ao sentir qualquer tipo de dor,
uma condição muito rara, mas que acaba sendo comum quando as pessoas tomam algum tipo de vacina, medicamento ou sentem algum tipo de dor. Ela contou que a dor do braço foi mínima e que se sente muito bem depois da aplicação da injeção. Ela está viva, mas usaram como base um vídeo verdadeiro e uma notícia verdadeira, a de que ela tinha desmaiado após a vacina, mas inventaram a notícia falsa de que ela havia morrido, pois o vídeo dela desmaiando pode levar as pessoas a crerem que ela de fato morreu, o que é mentira. Quase sempre é assim. Uma notícia verdadeira com vários outros conteúdos que são falsos à sua volta. Esse é o combustível das fake news. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com os cliques, com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e de disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas e até mesmo governos. É isso que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas, afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciarem as eleições americanas de 2016. Como você mesmo viu durante a abertura do vídeo, eu citei aqui esse caso. Vários foram os sites que disseminaram a notícia de que a ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, comandava uma rede de prostituição internacional de mulheres e também de tráfico infantil de criança. Detalhe, nos porões de uma pizzaria nos Estados Unidos, o que é uma grande mentira e isso de fato não foi comprovado evidentemente. No entanto, muitas pessoas acreditaram nisso. Existem grupos específicos que ganham a vida espalhando boatos. Todavia, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas tradicionais, ficando oculto ao grande público. Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet. Um robô, criado pelos programadores desses grupos, é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô opera, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Desse modo, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Como os responsáveis pelas fake news atuam geralmente em uma região da web que é oculta para a maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação. Alguns casos envolvendo fake news são notórios e as consequências para os atingidos são graves. O presidente Donald Trump é um grande propagador de notícias falsas ou de notícias cujo conteúdo é no mínimo duvidoso. Antes de testar positivo para a Covid-19, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos minimizou os perigos da pandemia e elogiou supostas curas milagrosas, exatamente como seu fiel escudeiro, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Assim, acabou se tornando o principal veículo de notícias falsas sobre a doença, afirma um estudo da Universidade de Ítaca, no estado de Nova York. No Brasil, em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte no município do Guarujá, em São Paulo, após uma página do Facebook confundi-la com uma sequestradora de crianças. Já em 2016, veio à tona a história do serralheiro Carlos Luiz Batista, que precisou se esconder após sua foto circular em uma corrente falsa de WhatsApp na qual era acusado de estupro. Outro boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, é um movimento anti-vacina. O impacto foi tão grande que doenças como sarampo, da qual o Brasil era considerado livre, voltaram a acometer crianças. Depois da greve dos caminhoneiros em 2018, que durou 11 dias, fechou rodovias de norte a sul do país e provocou o desabastecimento de diversos produtos, alguns boatos de uma nova greve geraram tumulto nas grandes cidades. Em alguns municípios, filas de carros formaram-se em postos de combustíveis, pois as pessoas temiam o aumento do preço e até mesmo a falta do produto.
Em época de eleições, é comum candidatos ou eleitores usarem mentiras para levar vantagem. Com a presença de tantos eleitores nas redes sociais, uma mentira bem plantada pode de fato alterar os rumos de uma eleição, como no caso das eleições de 2016 nos Estados Unidos, as quais eu já citei. Mais recentemente, algumas autoridades brasileiras, servidores públicos, empresários e blogueiros foram denunciados em escândalos envolvendo um verdadeiro escritório de patrocínio, criação e disseminação de fake news, o que ficou conhecido como Gabinete do Ódio. O presidente Bolsonaro também é considerado pela mídia e pelas redes sociais como propagador de notícias falsas, como no caso das queimadas da Amazônia e das inúmeras invencionices inerentes à pandemia da Covid-19. Você deve se lembrar, a Covid-19 é apenas uma gripezinha, cloroquina é efetiva no combate ao coronavírus, entre várias outras. Um dado grave que foi constatado pelos pesquisadores do MIT nos Estados Unidos é que a chance de uma notícia falsa ser repassada é 70% maior do que a de republicar uma notícia verdadeira. Se formos levar em consideração as redes sociais, no Twitter, as fake news se espalham até 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras. As falsas notícias, portanto, fomentam o ódio na sociedade, alimentam atitudes preconceituosas, favorecem o bullying virtual, trazem desinformação, atuam contra o sistema democrático, interferindo em eleições, em programas de vacinação, em campanhas antirracismo, por exemplo, além de promover a intolerância, o desrespeito e, como você viu, podem até mesmo causar mortes de pessoas. Ademais, é relevante falar sobre as fake news durante a pandemia da Covid-19. De teorias conspiratórias negacionistas a curas milagrosas, como ingerir desinfetante ou altas quantidades de álcool ou ainda a ozonioterapia retal, a onda de desinformação e notícias falsas que veio com a pandemia de Covid-19 pode ter causado diretamente centenas de mortes pelo mundo, apenas nos 4 primeiros meses do ano de 2020. Para explicar esse cenário, estudiosos utilizam um conceito de infodemia, que, de acordo com a OMS, é um cenário em que um excesso de informações, algumas precisas e outras não, torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Agora, nós temos uma série de fake news pautadas nos componentes da vacina contra a Covid-19 e também em seus efeitos colaterais, muitas até mesmo confirmando várias mortes durante os testes das vacinas relacionadas ao seu uso, o que não aconteceu. No caso da Pfizer, por exemplo, 6 voluntários morreram durante o período de testes. Contudo, nenhuma das mortes foi causada pela vacina. Cerca de 38 mil pessoas participaram dos testes da empresa. 4 dessas 6 pessoas faziam parte do grupo que recebeu placebo e não imunizante contra a Covid-19. E, portanto, a vacina não causou a morte dessas pessoas. As outras 2 mortes em participantes também não têm relação com os testes. Uma foi provocada por parada cardíaca e outra em razão de uma arteriosclerose. Essas condições não têm relação alguma com o imunizante, segundo a FDA. No caso da vacina de Oxford, o voluntário que morreu de Covid-19 tinha 28 anos e era médico, mas tinha recebido uma dose de placebo e não de vacina. Sua morte não tinha nada a ver com a vacina. Por fim, como muitos já sabem, a morte que suspendeu as pesquisas da Coronavac aqui no Brasil foi por suicídio, não guardando nenhuma relação com o uso da vacina. Tendo em vista esse cenário de excesso de informação e de desinformação em que vivemos, como identificar e conter as fake news? Para as autoridades, identificar e punir os autores dos boatos na rede é uma tarefa muito difícil. No caso do Brasil, é pior, uma vez que a legislação que prevê punição para esse tipo de crime não fala nada sobre internet, cita apenas rádio e televisão. Uma prática comum desses criminosos é o uso de endereços e layouts parecidos com os de grandes portais de notícias, induzindo o internauta a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado é pouco. Vale registrar que existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos, as chamadas fact-checking. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores para checagem de informações. A situação é tão preocupante que as próprias redes sociais têm tomado providências para barrar as fake news. O Facebook realizou diversas ações, como alterar o algoritmo para que publicações suspeitas sejam automaticamente enviadas para checagem e impedir que certas páginas alterem a miniatura de links publicados. Além disso, o site criou um botão de contexto junto às postagens para ajudar o usuário a conhecer a reputação do veículo noticioso e entender melhor os desdobramentos da determinada notícia. Já o WhatsApp, este ano, começou a testar um recurso que avisa ao usuário que o conteúdo que ele está prestes a repassar já foi divulgado inúmeras vezes e pode se tratar de um boato. Além disso, o Google e o Snapchat
também anunciaram ações para evitar a propagação de notícias falsas. Enquanto o gigante de buscas lançou uma ferramenta de checagem dos fatos, a rede social atualizou as diretrizes do Discover para mostrar conteúdos relevantes e confiáveis. No entanto, os esforços das companhias não bastam. Para impedir que notícias falsas sejam espalhadas, é preciso que os usuários sejam mais cuidadosos em relação ao conteúdo que compartilham na internet. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer a sua parte. Para tanto, é importante seguir as dicas a seguir. Nunca compartilhe uma informação antes de ler aquela informação por completo. Faça uma busca no Google a respeito do assunto e da notícia publicada. Pesquise a reputação do veículo de informação que publicou aquela notícia. Veja se a data de publicação é mesmo recente. E por fim, use o bom senso e, se possível, consulte as fontes oficiais. É isso, pessoal. Meus amigos, como vocês viram, as fake news estão presentes há séculos no mundo, trazendo consequências desastrosas. A gente tem de tomar muito cuidado com as notícias falsas. Eu tenho certeza de que você agora possui argumentos muito relevantes para fazer qualquer texto, para estudar também para as provas de atualidades. Eu espero por você nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau!